Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal 2020. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso aos nossos cursos está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a aula de hoje, acompanha comigo a leitura que diz assim: julgue o item que segue, relativo a noções de mineração de dados, Big Data e aprendizado de máquina. Pode-se definir mineração de dados como o processo de identificar em dados padrões válidos, novos, potencialmente úteis e, ao final, compreensíveis, certo ou errado. Pessoal, para responder essa questão de forma adequada, eu preciso que vocês entendam de fato o que significa mineração de dados, ou também pode aparecer o termo em inglês em algumas provas, data mining. Vamos identificar isso, acompanha comigo. Quando a gente pega, por exemplo, alguns autores importantes como Ferrari e Castro Silva, eles disseram o seguinte sobre mineração de dados, acompanha comigo: processo sistemático, interativo e iterativo de preparação e extração de conhecimentos a partir de grandes bases de dados. Pois bem, aí alguém me diria, tudo bem, professor, aí tem uma teoria sobre mineração de dados, mas visualmente, como é que você pode me explicar isso? Então vou mostrar para vocês com esse desenho que eu acho muito importante, aliás, muito simples de entender se vocês analisarem comigo com bastante atenção esse desenho aqui. Observa. Existe numa empresa, por exemplo, diversos sistemas chamados de OLTP, que são os sistemas transacionais da empresa, aqueles que são operados no cotidiano da empresa, no dia a dia, como, por exemplo, ERP, que é o Sistema de Gestão Empresarial, os arquivos e documentos que são gerados nessa empresa, como arquivos do Word, do Excel, ou os arquivos do PowerPoint, os documentos que são gerados aí no cotidiano da empresa. A empresa também tem aí nos seus sistemas transacionais, chamados de OLTP, o que nós chamamos de CRM, que são os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente. E também existem os bancos de dados operacionais, que são aqueles que basicamente operacionalizam o cotidiano da empresa. Imagina o cadastro de vendas no cotidiano da empresa, os registros dessas vendas estão aqui nos bancos de dados operacionais, os cadastros dos clientes que vão sendo feitos e assim por diante, certo? Mas aí existem os chamados sistemas ETL, que significa extração, transformação e carregamento. Esses sistemas ETL são responsáveis por extrair informações dos sistemas transacionais, os OLTP, como eu acabei de descrever, e inclusive dados de fontes externas que falam da empresa, como por exemplo postagens em redes sociais, e aí os sistemas ETL, eles extraem desses locais, transformam e carregam isso dentro de um grande depósito de dados que nós chamamos de Data Warehouse. Data Warehouse é um depósito de dados que armazena um grande volume de dados, certo? Montando um verdadeiro histórico dessa empresa nos últimos anos. E aí entra em cena os chamados sistemas de análise e processamento de dados conhecidos como OLAP. Entre eles nós temos o Data Mining, a mineração de dados. Os sistemas de mineração de dados, eles vão extrair aqui do Data Warehouse, desse grande depósito de dados, desse grande volume de dados, novos conhecimentos, novas informações que antes não eram percebidas pela empresa e que agora os sistemas de mineração de dados descobrem essas novas associações, esses novos conhecimentos e então permitem que a empresa possa tomar melhor as suas decisões para o futuro. Então, basicamente, essa ideia de visualização, de entender onde é que está inserido o que nós chamamos de data mining ou mineração de dados. Pois bem, lendo de novo a questão, quando a questão dizia assim: julgue o item que se segue, relativo a noções de mineração de dados, Big Data e aprendizado de máquina. E aí fala: pode-se definir mineração de dados como o processo de identificar em dados padrões válidos, novos, potencialmente úteis e, ao final, compreensíveis.
Está perfeito, pessoal, porque se a gente imaginar o que a mineração de dados faz, analisa um grande volume de dados existentes, por exemplo, num data warehouse, de big data, que a gente diz, quer dizer, onde se armazena naquele depósito de dados um grande volume de dados. Os sistemas de mineração de dados vão em cima desse depósito de dados e tentam, sim, identificar nesses dados padrões válidos novos, que ainda não eram conhecidos pela empresa e que sejam, claro, potencialmente úteis para essa empresa, que possa auxiliar essa empresa na sua tomada de decisões e, ao final, compreensíveis, porque, claro, não adianta o sistema de mineração de dados extrair esse conhecimento todo e entregar isso sem que seja compreensível, porque se não for compreensível, não é possível utilizar para auxiliar essa empresa na sua tomada de decisões. Então tá certíssimo aí o que o Sebrasp-CESP indicou nessa questão para mineração de dados, para data mining. Agora, voltando um pouquinho de novo naquela imagem de antes, algumas coisas eu tenho que ponderar com vocês e eu quero que vocês percebam e tenham cuidado na prova, porque quando eu disse que os sistemas data mining de mineração de dados agem sobre um data warehouse, que é um depósito de dados para fazer essa análise, isso é só uma das situações. Existem vários sistemas de mineração de dados que têm outras funções. Essa é a principal função dentro das empresas, das corporações, mas hoje existem sistemas de mineração de dados, inclusive para trabalhar, por exemplo, com moedas virtuais, que trabalham com sistemas de mineração para ofertar o seu processamento diversificado em diversas máquinas ao redor do mundo inteiro. Então, aqui o que eu estou mostrando para vocês é um panorama de uso de data mining, de mineração de dados, dentro do ambiente corporativo das empresas, quando as empresas resolvem utilizar. Outra coisa que chama atenção aqui também dentro dessa lógica é que tudo isso está enquadrado dentro de um conceito maior que nós chamamos de Big Data. O que é o conceito de Big Data? O conceito de Big Data envolve, entre outras coisas, dados gerados em grande velocidade, num volume muito grande, quer dizer, grande quantidade de dados, e também numa variedade incrível, e dados também com veracidade, que sejam úteis para a empresa, como eu disse antes. E os sistemas de data mining, que é a mineração de dados, o próprio data warehouse, que é o grande depósito de dados, tudo isso se enquadra dentro de um conceito maior que, como eu disse antes, e vou repetir de novo para vocês, nós chamamos de Big Data. Então, tem que estudar data mining, tem que saber o significado, a teoria, como eu bem disse lá, voltando, né? Pegando o que o Ferrari e Castro e Silva disseram, processo temático, interativo e iterativo de preparação e, atenção à parte mais importante, extração de conhecimento. Porque a grande charada de um sistema de mineração de dados é extrair conhecimento daquela grande base de dados que nós conhecemos como Data Warehouse, que antes não eram percebidos pela empresa, certo? Muito importante, então, essa análise que a gente fez aqui na questão, que demos, claro, como certo aí, a questão do Sebrasp-CESP. Certo, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês aí na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos. Até a próxima.